Nesta segunda-feira, a fase de depoimentos de testemunhas do chamado Núcleo 1, que foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Para analisar as declarações feitas e também explicar os próximos passos do STF, nós vamos receber agora no Jornal da Manhã Carlos Kaufmann, que é advogado criminalista e também professor de processo penal da PUC São Paulo. Carlos, seja bem-vindo, muito bom dia. Daquilo que nós acompanhamos até agora, que foi trazido pela imprensa nessas 2-3 semanas, na visão do senhor, nós poderemos ter de fato a condenação, principalmente do ex-presidente Bolsonaro e também deste chamado Núcleo 1 aí, que o acompanha. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu diria o seguinte, eu acho que não dá para nós avaliarmos uma condenação, uma absolvição, com base só em depoimentos, tá certo? Por quê? Nós temos que avaliar todo o contexto. Então, se a gente pensar em processo penal, né, como que o juiz deve formar a sua decisão final, como deve formar a sentença e chegar a uma conclusão final, é pela livre apreciação de todo o conjunto probatório. Nós temos documentos, nós temos áudios, nós temos vídeos, nós temos eventualmente uma perícia e os depoimentos, eles fazem parte de um contexto que deve ser analisado de uma maneira geral. Então, nós temos que pegar tudo que foi falado agora, tudo que vem sido falado desde o início, aliar aos documentos existentes e ver se tudo isso se encaixa dentro de um tipo penal, do crime que está sendo imputado ou dos crimes que estão sendo imputados. E só com base nisso é que dá para sim formar uma convicção. Então eu acho que é muito prematuro ou dizer se é possível ou não uma condenação, né? E seria um exercício aqui de achismo. Eu acho que as provas têm que ser analisadas com muita cautela. Algumas questões chamaram a atenção no depoimento pela forma que foi conduzido, pela discussão, mas eu acho que assim, foram 30 depoimentos, tem mais depoimentos, ou seja, uma prova muito longa, muito extensa, e essa prova é analisada em conjunto com todas as demais dentro do processo. Professor, muito bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Como o Supremo costuma avaliar, esses depoimentos de testemunhas num julgamento como esse? É possível que eles consigam mudar o rumo, dos resultados, enfim, de todo esse julgamento? O Supremo tem que avaliar como qualquer juiz tem que avaliar os depoimentos. Ele tem que avaliar dentro do contexto de todo o processo. Então o Supremo não pode fazer nenhuma análise diferente. É um caso que, na verdade, está se inovando com essa quantidade de depoimentos, com essa quantidade de informações. Então, obviamente, que isso tem que ser avaliado em conjunto. Mas tem que ser avaliado com cautela, com imparcialidade, com isenção. Não pode ser avaliado de outra forma, senão essa no qual o juiz tem que dar a justa aplicação da pena, se o caso, e a justa interpretação dos fatos, condenando ou absolvendo ao final do processo. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista, Mano Ferreira. Bom dia, doutor Carlos. Obrigado por estar aqui com a gente. Nesse processo, como se tratam de pessoas politicamente expostas, que têm uma popularidade muito grande, além do julgamento ser justo, é muito importante que ele pareça justo, para que a credibilidade institucional seja reforçada, qualquer que seja o desfecho. Na sua avaliação, o Supremo tem tomado medidas adequadas do ponto de vista de reputação da Corte ao longo da tramitação desse processo? Mano, muito bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é a pergunta extremamente relevante para nós avaliarmos hoje. É um processo que envolve pessoas públicas, é um processo que, na verdade, tem repercussão pública e está sendo tratado, inclusive, na mídia. E uma coisa que deve ser importante, o Poder Judiciário ele tem que ter uma conduta absolutamente isenta, o que nós costumamos dizer, equidistante das partes. Ou seja, o juiz, ele, na verdade, ele não é aquele que conduz o processo ou é o produtor de prova. O juiz, ele é o espectador da prova. O que significa isso? Já há muito tempo, o processo penal ele foi evoluindo de uma forma que o juiz foi se distanciando da produção de provas e cabe às partes produzirem essas provas. Então esse é o primeiro aspecto, tá? Então as partes perguntam, as partes discutem, as partes avaliam. Então é muito diferente, você pega um processo normal hoje em dia, muito raramente o juiz faz perguntas no processo penal. As perguntas são feitas pela acusação, pelo advogado de defesa e pelo Ministério Público, que são as partes interessadas em produzir provas. Por quê? A elas compete a produção de provas. Quando nós vemos uma participação muito ativa de um juiz, de um judiciário, isso preocupa. Qual ponto ele quer chegar a não ser expectativa de prova? Então essa é a primeira questão. Então tem que ser avaliado
neste contexto, desta forma, ou seja, como que estão sendo produzidas esta prova dentro do Supremo. Então, o juiz ele tem que se distanciar da prova, tem que se manter equidistante da prova, das partes, ser um espectador. Segundo ponto, eu vi alguns depoimentos, questionamentos acerca de, olha, você disse isso no inquérito policial, está dizendo outra coisa agora durante o processo. O que importa, já está sacramentado dentro do Código de Processo Penal, dentro do sistema jurídico, que o que importa é que uma testemunha fala em contraditório judicial. Então, o próprio Código de Processo Penal diz o seguinte: o juiz não pode formar sua convicção senão pelas provas produzidas em contraditório judicial. O que significa isso? O que vale são aquelas provas produzidas em juízo. Aquelas provas produzidas antes do juízo, em inquérito policial, elas podem ajudar a formar a convicção do autor da ação penal, do Ministério Público, para que ele inicie um processo, mas, na verdade, ao juiz cabe receber a prova que as partes produzem ao longo do processo e, assim, avaliar a prova produzida na sua presença, independentemente do que foi falado em outra fase. Maria de Carli. Bom dia, professor, tudo bem? No início desse processo de julgamento, previa-se uma celeridade bastante rápida, né? Que o processo iria ser finalizado até o final do ano, devido justamente ao seu impacto político e eleitoral no Brasil. Diante do caminhar da carruagem, o senhor acredita que haverá, de fato, uma celeridade? Teremos um resultado até o final do ano? Ou eles pretendem arrastar isso até a boca ali das eleições? Maria, bom dia também para você. E, na verdade, pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, esse processo termina esse ano, tá? Então foram ouvidas as testemunhas, estão sendo ouvidas as testemunhas de defesa, todas as testemunhas de defesa vão ser ouvidas em uma velocidade gritante, quer dizer, em uma semana foram ouvidas mais de 30 testemunhas. Então, obviamente, encerrada essa fase de oitiva de testemunhas, eu acho que tem poucas testemunhas a serem ouvidas ainda. Encerrada esta fase, onde todas as testemunhas são ouvidas, se passa aos interrogatórios daqueles que estão sendo processados. Depois disso, já se marca para que as partes apresentem as suas defesas finais, né? E vai ser marcado o julgamento. Então, eu tenho plena convicção, pela forma que está andando, pela velocidade que foi imprimida nesse processo, que ele realmente termina esse ano. Professor, só para a gente entender melhor, então existe um prazo para esse julgamento final, né? Na segunda-feira, então, o STF retoma com as oitivas, será ouvido o senador Rogério Marinho. Depois dessa fase, né? Depois do depoimento dele, o que acontece? Depois do depoimento dele, não tendo mais nenhuma oitiva para ser ouvida, nenhuma testemunha que vai ser ouvida nesse processo, vai se passar para o interrogatório dos réus. Depois que todos os réus prestarem seu depoimento, ou seja, depoimento pessoal acerca desses fatos, falando o que eles querem falar, dando as explicações cabíveis para essa situação, daí sim passa para a acusação, para o Ministério Público, fazer a sua manifestação final com relação aos réus, por escrito. Depois, para a defesa, cada advogado, no mesmo prazo, né, vai ter o prazo para apresentar a sua defesa, e depois disso, obviamente, você vai se marcar um julgamento, e nesse julgamento as partes fazem defesas orais, e depois, evidentemente, os ministros decidem o resultado desse processo. Nós conversamos com Carlos Kaufmann, advogado, conversando conosco aqui nesse Jornal da Manhã. Muito obrigado pela participação do senhor, um ótimo domingo. Eu que agradeço, bom domingo a todos. Até mais.